Olá a todos, meu nome é Edivar, estou atualmente como gerente geral do CRF Paraná. Então, a pedido da doutora Simone, CRF São Paulo, por solicitação do Dr. Márcio, nosso presidente, foi nos solicitados que pudéssemos falar um pouquinho para vocês em relação ao sistema que a gente utiliza, que é o sistema Sagicom. É um sistema hoje desenvolvido pela empresa Sysantec de Goiânia. Então, a gente já utiliza esse sistema há mais de 5 anos, né? Então, todos os setores do CRF utilizam. O Centro de Informação de Medicamento, o Departamento Jurídico, ambos utilizam para consulta e outros departamentos, mas os departamentos que mais utilizam esse sistema hoje é o Departamento de Fiscalização, o Departamento de Cadastro, o Departamento Financeiro, né, o Departamento Financeiro para emissão de boletos, né, emissão de certidões. Hoje o próprio sistema ele apresenta uma lista de cores que facilita a identificação dos débitos, seja da empresa, seja do profissional, né? Mas como qualquer sistema, né, nessas questões, ele precisa de evolução, né? Então a gente, nesses 5 anos de utilização, a gente vem tentando desenvolver e melhorar esse sistema, né? A gente considera um sistema muito bom, né? Mas como desvantagem, aí a gente pode citar talvez a demora na evolução desse sistema ou no atendimento aos chamados que são abertos, né? Então é uma desvantagem, mas no geral o sistema é muito bom. Tá? Em relação ao Departamento de Fiscalização e Cadastro, eu acho que nada mais justo de que deixar com vocês, né, os nossos colaboradores, que é a gerente de cadastro, a doutora Flávia e a Gabriele, né, para poder falar um pouquinho mais para vocês em relação a esse sistema. Okay? Olá, meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica, sou responsável pelo cadastro de pessoa física. A pedido do Dr. Márcio, então, nosso presidente, eu vou falar um pouco sobre o nosso sistema. Antes de colocar sobre as vantagens e desvantagens, eu acho melhor citar sobre umas funcionalidades que eu acredito que são mais importantes, até pelos regionais que não usam do sistema acabar entendendo, né, um pouco mais sobre o Sagicom. Aqui no CRF a gente se baseia muito nos status, né? Então o cadastro, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tem como base, né, o status para saber se um procedimento está em andamento, se ele já foi apreciado pelo plenário, né? Por exemplo, as inscrições, os registros dos estabelecimentos, ingressos de responsabilidade técnica, na saída de um profissional, se esse estabelecimento está irregular, qual que é o prazo, qual que é o horário, né? Então tudo a gente acaba, né, se baseando a partir desse cadastro, desse status, né, nessa pessoa física ou nessa pessoa jurídica. E a autonomia de criação desses status é o que eu destaco de mais importante, né, nesse sistema. Então a gente consegue criar status, a gente consegue fazer relatório de status, alteração em lote, a emissão de relatórios, né, no caso desse relatório de status, é o que acaba gerando a nossa listagem, né, dos procedimentos que vão ser apreciados, né, pelo plenário do conselho. Depois da plenária a gente consegue fazer a alteração desses status em lote, da mesma forma, né, dos protocolos. O sistema também permite a gente fazer o cadastro de biometria e a emissão e solicitação de documentos, né, dos profissionais, exportação dessas fotos para solicitação de crachá, que é feito nesse regional, o acompanhamento dessas demandas. No cadastro profissional é possível lançar, né, os títulos de especialista, de mestrado e doutorado, além de cadastrar códigos de habilitação e capacitação, sobretudo para o controle daquelas atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia que necessitam de uma qualificação além da graduação para o exercício daquela atividade. Então a gente consegue fazer esse controle, né, a partir do sistema, lançando essas informações para os profissionais e também conseguindo fazer a geração de relatórios nesse sentido, né? Todos os dados cadastrais, a gente consegue fazer filtros em relatório, então isso dá uma autonomia de trabalho bem grande, né, para os gerentes, para os colaboradores que utilizam no sistema, dependendo da necessidade. Nesses relatórios a gente consegue também programar avisos para os profissionais e para os representantes legais. Quando eles acessam o CRF em casa, eles visualizam esses avisos que a gente programa, né? Por exemplo, um vencimento de uma inscrição provisória
que está próximo, né, avisando sobre a necessidade de fazer o procedimento de efetivação da inscrição. A gente faz essa programação desses avisos. O farmacêutico, quando loga no CRF em casa, né, tem essa ciência, né, que eu destaco como uma funcionalidade. Né, é essa interface com o CRF em casa, que é o nosso portal de serviços, né, ao farmacêutico, que hoje a gente tem quase 100% dos procedimentos de forma online, né? Alguns são de forma simples, né, que permitem só o protocolo do requerimento, né, com o documento, mas isso já facilita operacionalmente bastante o nosso trabalho, porque esse protocolo já é gerado automaticamente, esses arquivos já ficam vinculados a esse protocolo e o colaborador ou o grupo de colaboradores responsáveis por essa conferência já fica com esse procedimento na sua fila, né? Então, para ele já programar o seu trabalho. Né? Esses serviços que são implantados, né, no CRF em casa, quando são assim mais simples, o próprio conselho já consegue implementar, e os serviços daí mais complexos a gente depende, né, da empresa, da Sysantec, né, fazer a programação daí para a implantação, né, desse serviço, daí isso acaba sendo, né, um pouco mais complicado, mais demorado. Mas no geral, né, o conselho tem autonomia nesse sentido também. Recentemente a gente implementou o serviço de pré-cadastro de profissional, né, que é o serviço mais recente que a gente inseriu no CRF em casa, né, onde o próprio requerente já preenche o formulário, lança seus dados e insere os documentos para importação no sistema. Então isso facilita bastante, né, o trabalho do conselho, né? Em termos de lançamento, a gente ganha bastante tempo com relação a isso, né? Então, do sistema no geral, eu vejo como bastante positivo, né? A gente tem bastante autonomia com relação ao trabalho, ainda mais eu que peguei o Sagicom lá desde o começo e o sistema anterior, que a gente dependia muito, né, de outras pessoas para gerar relatório, para possibilitar o nosso trabalho. Hoje a situação é completamente diferente nesse sentido, né? Então, além dessa autonomia, a gente tem que é um sistema que está em constante desenvolvimento, então a gente pode buscar sempre melhorias, né? Mas ao mesmo tempo que isso é algo positivo, né, isso acaba, lógico, gerando uma demanda grande para a empresa, né? Tem vários setores do conselho e vários conselhos, né, que essa empresa atende, então a gente percebe uma dificuldade operacional, né, uma limitação operacional para atendimento dessas demandas, uma dificuldade de priorização, né, dessas solicitações, que daí muitas vezes são requerimentos que a gente faz de adequações, que a gente sabe que são adequações simples, mas essa devolutiva, né, acaba demorando. Então, a nossa dificuldade acaba sendo mais com relação a isso, a essas solicitações, né, a Sysantec, que tem demora no retorno, né, como são muitos conselhos, né, muitas vezes a gente acaba não tendo a documentação também dessas funcionalidades, então muitas vezes a gente acaba descobrindo as coisas, mexendo no sistema, porque a gente não tem, né, documento. Então, às vezes, solicitações ou necessidades que a gente tem, outro conselho já pediu, já foi feita e a gente nem está sabendo, né, que tem essa possibilidade, né, esse uso, essa atualização do sistema, né, mas no geral eu destaco mais os pontos positivos, né, até porque muito do Sagicom ele foi elaborado de acordo com as necessidades do nosso regional, né? Então, lógico que é um sistema que tem limitações, né? Mas no geral eu destaco, né, as funcionalidades e a autonomia que ele traz para o nosso trabalho. Obrigada. Oi pessoal, eu sou a Gabriele. Atualmente eu estou como gerente do Departamento de Cadastro Pessoa Jurídica aqui do CRF Paraná. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as ferramentas do Sagicom que a gente mais usa no dia a dia. O nosso setor utiliza muito o sistema, todas as nossas rotinas são baseadas no Sagicom.
E a principal funcionalidade hoje que trouxe maior benefício foi a ferramenta do CRF em casa. Tanto os farmacêuticos quanto os representantes legais possuem acesso à ferramenta com senha pessoal. E hoje eles podem fazer diversas solicitações ali no sistema. A pessoa física consegue fazer baixa de responsabilidade técnica, consegue imprimir a certidão de regularidade, visualizar quais vínculos ela tem ativos. E no pessoa jurídica eles conseguem protocolar alterações contratuais, renovação de contrato do farmacêutico, fazer a impressão da certidão de regularidade técnica também e ingresso de responsabilidade técnica e alterações de horário. Para a gente fez muita diferença eles terem esse serviço via CRF em casa, porque as solicitações agora vêm já protocoladas e digitalizadas para a gente. Quando o atendimento era presencial, a pessoa trazia para a gente aqui os documentos, a gente tinha que digitalizar e protocolar no sistema, né? Agora a gente já recebe os documentos prontos digitalizados, isso facilitou bastante para a gente. Depois que a gente recebe ali esses procedimentos, a gente consegue tramitar em lote esses protocolos, a gente consegue evoluir o protocolo, a pessoa o requerente consegue acompanhar toda a evolução desse protocolo via CRF em casa, a gente consegue informar para ele como é que está o andamento, consegue solicitar algum documento que esteja faltando, alguma correção de documento, tudo via evolução de protocolos. Depois de protocolado, ele consegue acompanhar ali que a solicitação dele foi finalizada. A gente tramita esse protocolo em lote, a gente consegue alterar status de estabelecimentos também em lote. E conseguimos retirar do sistema ali diversos relatórios, tanto de estabelecimentos irregulares, de condição de firma, relacionadas a capital social. O sistema permite diversos protocolos ali com a gente. A nossa certidão de regularidade técnica também vai ficar disponível no CRF em casa, do profissional e da empresa. Ela vai sair com um QR Code, onde a pessoa pode consultar se essa certidão ainda está válida ou se ela é autêntica, né? Os pontos positivos do sistema é que ele é um sistema que está sempre em desenvolvimento, então se a gente precisar de uma nova funcionalidade, de alguma melhoria no sistema, a gente consegue pedir o desenvolvimento dele. E como contra, eu acredito que hoje o principal problema seja a demora na tramitação desses desenvolvimentos, a demora ali no atendimento de chamados, inclusive chamados de prioridades altas, ali referentes a algum erro no sistema. A gente está demorando um pouco para receber o retorno. E hoje, quando uma pessoa faz o ingresso de responsabilidade técnica, apesar dela mandar tudo digitalizado para a gente, ainda são formulários manuais que a gente tem que conferir e lançar no sistema depois. Então, a nossa ideia é que o sistema evolua para que o próprio requerente lance os horários do farmacêutico no sistema, o sistema já faça a conferência se esse farmacêutico tem habilitação para aquele estabelecimento, se tem horário compatível com aquela responsabilidade técnica e bloqueie caso não tenha. Hoje o sistema ainda não faz isso, ainda a gente tem que lançar e fazer as conferências manuais. Mas isso é um desenvolvimento a longo prazo, que são as melhorias que a gente pensa para o sistema hoje. Olá pessoal, meu nome é Tainá, atualmente estou como gerente de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Paraná e hoje eu vou falar um pouco sobre os prós e contras do sistema do Sagicom para fiscalização. Em relação às suas vantagens, nós tivemos uma diminuição muito grande na digitalização de documentos, como inspeções, fotos, né, que antes eram digitalizadas para colocar no sistema. Atualmente, os fiscais fazem a inspeção e esses documentos vão direto para o sistema do Sagicom. Também está sendo possível tirar relatórios, né, das inspeções, que melhoraram muito o planejamento da fiscalização. Tem como verificar o horário das inspeções, dias, quais os estabelecimentos, cidades e dessa forma melhorar o roteiro de inspeções. Outra vantagem também é a implementação dos processos administrativos fiscais diretamente no Sagicom,
que é possível ter um acompanhamento e controle melhor desses processos. Já as desvantagens do sistema do Sagicom, um deles é referente ao relatório de atividade fiscal, o RAF, né? Que ainda não tem como fazer direto pelo sistema, os números de inspeções, de estabelecimentos, eles não saem de forma correta, né? Tem algumas divergências entre os valores reais e os valores que saem no sistema, né? Então, também não tem como fazer a transmissão desse relatório diretamente pelo Sagicom. Hoje a gente tem que acessar o SIS-RAF para transmitir para o CFF, né? Seria muito bom se fosse possível transmitir diretamente do sistema do Sagicom. Também ainda não é possível tramitar os processos exclusivamente pelo Sagicom, os processos administrativos fiscais, como, por exemplo, enviar esses processos diretamente aos conselheiros para que eles façam a análise das defesas e também encaminhar os processos com recurso diretamente para o CFF, né? Como a gente ainda trabalha com processos físicos, também não é possível gerar em lote os documentos que fazem parte desses processos, né? Como certidões, despachos, as decisões, e imprimi-los, né? Atualmente, nós geramos um relatório com todos os processos que estão em andamento determinado. Exportamos para o Excel e fazemos uma mala direta para gerar e imprimir os documentos. Ainda a gente faz, né, que é possível acessar esses documentos um a um, né, no cadastro das empresas, né? Só que a demanda é muito grande de processo, então entrar empresa por empresa para acessar essa documentação toma um tempo grande do setor. Agora eu vou passar a palavra para a nossa supervisora de fiscalização, a Caroline Chueri, que ela trabalha mais com os processos administrativos fiscais, para falar um pouco sobre os pontos de melhorias do sistema do Sagicom. Olá, meu nome é Caroline Chueri, eu atualmente estou no cargo de supervisora do Departamento de Fiscalização e trato mais dos procedimentos de processos administrativos fiscais. Um dos pontos de melhoria que a gente verificou seria colocar a posição financeira das empresas interligada com o cadastro desses processos administrativos fiscais lá no Sagicom. Isso poderia simplificar, né, o procedimento, os procedimentos do setor, né, e evitar erros de lançamentos de informações no sistema, né. Por exemplo, quando recebemos um AR da notificação de multa de um processo, a gente deve lançar as informações, as datas desse AR, tanto no cadastro do processo administrativo fiscal, quanto no cadastro do débito na posição financeira da empresa, né? Então, quando há esses dois lançamentos, pode ocorrer ali erros das informações, divergência das informações lançadas, né? O que pode gerar transtornos lá na frente, pelo fato da cobrança, né? Do setor de cobrança, acabar puxando algum débito ali que não pode ser executado ainda, né? Outro ponto de melhoria é a possibilidade de realizar protocolos de recursos no CRF em casa, da mesma forma que é realizado o protocolo das defesas do auto de infração que a gente tem atualmente, né? Isso diminuiria muito o tempo que a gente leva em imprimir esses recursos que vêm por e-mail e protocolar por aqui pela sede. Outro ponto também que foi verificado, que poderia melhorar, é a apresentação dos documentos no Sagicom, né? Atualmente, os documentos referentes ao processo, eles ficam, digamos, guardados dentro de uma aba anexos, em cada um dos cadastros desses processos, com as suas certidões, despachos, decisões, protocolos de defesa, os documentos dessa defesa, eles ficam nessa aba todos de forma desorganizada, né? Sem um nome específico, então sem ordenação nenhuma. Então, um ponto que poderia ser melhorado seria isso, e eu trago como exemplo que a gente tem o sistema EPROC, que é utilizado pelo Poder Judiciário, onde cada andamento lançado dentro do processo
o documento referente àquele andamento estaria do ladinho do andamento, né? Isso facilitaria muito a procura, às vezes a visualização desses documentos, a análise desses documentos de forma mais efetiva, né? Então é isso, pessoal, né? Então esse é o nosso ponto de vista em relação ao sistema Sagicom, né? Então, espero que tenha contribuído e ajudado vocês a entender um pouquinho melhor do sistema. Agradeço, ficamos à disposição e um bom encontro a todos.